Alô, alô, beleza. Bom dia, Diego. Tudo bem? Como é que você está? Você está me ouvindo bem? Ótimo, obrigado. Eu estou bem também. Bom dia, queridos. Bom dia. Alguém que estiver com o microfone ligado aí, por favor, dá um retorno aí para mim sobre o som, se está tudo bem, se está tudo ok, por favor. Bom dia, David. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo. E aí, o som, tá tudo certinho? Tá tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Muito bem. A revisão começou ontem? Sim. E aí, foi tudo bem? Eu acabei perdendo todas as aulas ontem por causa da internet, então eu não sei. Acabou perdendo todas? É mesmo, Às rapaz. 4 de manhã. Aham. Nossa. Mas não conseguiu assistir ainda? Eu acho que vai ser postado hoje, se eu não me engano. Eu vou tentar assistir hoje algumas, porque vai ter coisa à tarde também. Ah, se organize, meu amigo, se organize. Sem muita loucura, entendeu? Mas se organize, tá? Fazer bem, né? Melhor do que você ficar atirando para todo lado, né? Certo? Se organize, tá? Muito bem. E já resolveu o problema da internet? Já. Ótimo. Muito bem.
Bom dia, Aninha. Bom dia, André. Bom dia, Bia. Diego. Bom dia. Tudo Bom bem? dia, professor. Tudo bem, queridos? Nath. Isa, como é que você tá? Henrique. Caiane. E aí, Bom Tomás? dia, Bruno. Tudo bem? Fala, querida, como é que você tá? Tudo bem? Tudo. Ótimo. Natalinha, tudo bem? Parabéns, hein, querida? Parabéns. Felipe, bom dia. Caiane. Se eu cheguei, deixei alguém de fora? Acho que não, né? Se deixei. Ah, o Ian, tudo bem? Bom dia. É isso aí. Vamos lá, queridos? Vamos começar? Vamos partir para essa baixaria que é a revisão? Ai, tô brincando, hein, queridos? Revisão é aquela coisa assim, bom, como vocês lembram, nós falamos isso, isso e aquilo. Aí você fica com aquele ponto de interrogação assim. É mesmo? Falaram isso aí? Vamos lá, queridos? Bom, vocês estão com o material aberto aí? Esse material é da Bio 3. Vocês querem a página? É isso mesmo? Ou vocês já têm a página? Fala para mim aí. Vocês querem a página ou vocês têm a página? Dá Passa a alguém... página, por favor. Vamos lá. Bom, nós estamos na página 197, belezinha? 197. E vocês vão ver que nesse setor do 1322, existem questões que envolvem o 1321 e o 1320, né? Porque o Enem tem isso. Então, na medida do possível, a gente vai relacionar com tudo, tá bom? Vamos relacionar com tudo. E o detalhamento de algumas coisas eu vou deixar para o Castilho, tá bom, queridos? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Antes da gente iniciar? Alô, alguém tem alguma perguntinha antes da gente iniciar? Não. Tudo certinho, então? Muito bem. Bom, queridos, é o seguinte, a nossa estrutura, o modo como eu montei, é um pouco diferente, né? É um pouco diferente do que estávamos acostumados durante o curso. Então, o meu objetivo agora é fazer com que você tenha que buscar, tá certo? Buscar menos teoria, né? Por quê? Porque muitas vezes você não sabe, não lembra em qual caderno está a teoria, beleza? Então, por conta disso, o que é que eu fiz? Eu coloquei sempre aqui, ó, um par de questões, tá certo? Duas questõezinhas, e em seguida, eu coloquei um mapinha conceitual ou mapinha mental sobre as questões, certo? Então, o que que acontece? Você tem aqui as ideias, os princípios, né? Os conceitos básicos e gerais, né, necessários para a resolução das questões que vieram antes, tá bom? Então, nesse caso, eu coloquei aqui, ó, precisei colocar 2, né, 3, né, slides para a questão 1 e 2, tá bom? Para a questão 3 e 4, por exemplo, você tem este aqui, este aqui, este aqui. Então, 3 slides também, tá bom? Certo? E assim, o material todo.
Então, questões 5 e 6, você tem este material, um só. 7 e 8, né? Este material. 9 e 10, este material, tá? Este. Questão 11 e 12, este material, tá? 13 e 14, né? Este e este material, tá bom? Certo? Então, queridos, esse é o objetivo, tá? Então, aí você já tem um recorte do que a gente chama conceitual. Leu a questão, você tem que ser capaz de fazer o recorte conceitual. Para resolver esta questão, eu preciso ter claro este conceito, preciso ter claro esta ideia, preciso ter este conteúdo mínimo aqui na cabecinha, tá bom? E aí, com o recorte conceitual, né, você pode ir na internet, não tem problema, ir no livro, né? Não tem problema. Sem ficar perdendo tempo, folheando. Pô, mas o que eu preciso para resolver essa questão? Tá bom? Essa é a ideia, então, que nós estamos propondo para vocês. Outra coisa, a questão em si, ela tem um conteúdo, certo? Então, estude o conteúdo da questão. Não simplesmente se preocupe em resolvê-la, mas o conteúdo que tem a questão. Então, toda questão é uma oportunidade para você estudar, rever, retomar algumas ideias, tá legal? Então, estude a questão, tá? Depois que estudou a questão, bom, mas nesses conteúdos que eu precisei, o que mais eu tenho que ver? Aí você vai lá atrás do mapinha mental, né, do mapinha conceitual. E você vai perceber que algumas das coisas ali eu já falei, né, na resolução da questão. Então aí você fica um pouco mais tranquilo, sem aquela ansiedade de perder nenhuma discussão, tá? Então, o que tem no mapinha mental é suficiente para responder a questão. Não vá mais atrás. Nesse momento, seja um pouco mais objetivo, mais focado, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tranquilos? Ótimo. Então, uma boa sorte para todos nós, né? Uma boa revisão e que vocês tenham um bom desempenho, certo? Muito bem. Questão 1. Os bichinhos e o homem, né? Arca de Noé, Toquinho e Vinícius de Moraes. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, a bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilos só pra chatear, tá? Muito bem. Então, gente, de cara, o que que acontece? Quando você lê, né, esse poeminha, você percebe que ele foca, né, um grupo de animais que pertencem ao filo artrópodes. Artrópodos. No vestibular, é o que você vai escrever: artrópodes ou artrópodos. Muito cuidado com a maneira de escrever os termos biológicos. Isso tira ponto, tá bom? Certo? Não sei se alguém aqui vai fazer alguma prova dissertativa, tá certo? Elas são nós estamos no momento aí de muitas provas objetivas, mas se fizerem alguma prova dissertativa, né, prova da Unesp, né, da VUNESP, que faz para algumas faculdades, existe um bloco que é teste, né, e algumas dissertativas, tá bom? Então, importante isso. Né? Jundiaí, por exemplo, né? Unisa, por exemplo, que já foi, né? Certo? Então, primeiro ponto é esse: filoartrópode, artrópodos, tudo bem? Filo é uma categoria taxonômica, beleza? Muito bem. Essa categoria taxonômica nada mais é do que um grupo de organismos que apresentam uma quantidade de características que os tornam semelhantes. Essas características que os tornam semelhantes essa semelhança indica parentesco. Existem semelhanças entre irmãos, entre primos, tá certo ou não? Quanto maior o número de semelhanças, maior o grau de parentesco. Entre irmãos há muito mais parentesco do que entre primos.
Entre irmãos existe o mesmo ancestral muito próximo, que é pai e mãe. Entre primos, o ancestral é o avô, que está 2 gerações atrás. Entende? Então, quer dizer, isso é importante. Filo artrópodo dentro do reino animal, certo? Posso escrever? Sim. Preciso escrever animalia? Não. Animal ou metazoa, tá certo? Então, filo artrópodo dentro do reino animal. E o reino animal dentro do domínio eucária, ou seja, todos os organismos eucariontes. O que é um organismo eucarionte? É aquele cujo vamos sempre nos preocupar com a característica que o organismo tem, não o que ele não tem, certo? Você vai entender já, porque eu estou falando isso. O organismo eucarionte é aquele cujo material genético está delimitado por uma membrana chamada carioteca e, portanto, constitui um núcleo, tá claro? Individualizado. Fora isso, no citoplasma vai encontrar o quê? Nós vamos encontrar o quê? Organelas membranosas, como, por exemplo, retículo endoplasmático e Golgi. Mitocôndrias, por exemplo, tá bom? Certo? Então, esse é um ponto. O outro ponto é perceber que dentro desse grupo chamado artrópodes, existe o quê? Né? Várias classes. Então, dentro de um domínio, vários reinos, certo? Quais são os reinos que pertencem ao domínio eucária, né? Plantas ou metáfita, animais ou metazoa, fungos, tá certo? Protistas, que envolvem quem? Os protozoários e as algas. Tá legal? Certo? Bastante importante. Qual é o único reino que está fora? É o reino Monera, tá? Monera, que envolve quem? Vamos lá. Organismos que pertencem a um domínio chamado Archaea, que são as arqueobactérias, as bactérias associadas a condições extremamente extremas, como sal, como temperatura, tá certo? Como ácidos, né? E o domínio bactéria mesmo, que são as bactérias comumente, né, distribuídas pelos diversos ambientes do planeta, né? Inclusive hábitos parasitários, por aí vai. Certo? Muito bem. Então, isso dá uma organizada na nossa cabeça. Bacana. E aí? Agora, dentro de artrópodos, vamos lá. Nós estamos falando de quê? De filo, certo, queridos? Qual é o grupo, né, menor que filo? Recebe o nome de classe. Isso tem que estar claro na cabecinha, tá bom? Classe. Certo? Então, dentro do filo artrópodo, nós temos o quê? Classe insetos. Representa o quê? O maior grupo em biodiversidade, em quantidade de espécies do planeta, certo? Praticamente 1 milhão, né? Certo? Depois, crustáceos, depois, aracnídeos, depois, diplópodes, né? Que são quem? Os emboás, piolhos de cobra, e os quilópodes, quem são? As lacraias. Beleza? Então, organizando o conceito na cabeça. Estou estudando a questão, tá claro? Não só respondendo a questão. Muito bem. Outro ponto interessante é saber que esses animais chamados insetos, né, eles apresentam uma característica extremamente importante, né, como todos os artrópodes. Então, nós vamos ter o quê? Um corpo revestido por um esqueleto, né? Natália, já viu o termo subfilo? É a mesma coisa que classe? Na verdade, o subfilo não é a mesma coisa que classe. O subfilo, ele mostra pequenas diferenças, né, que existem entre os organismos que estão no mesmo filo, mas não suficientes para dividi-los em classe. Alguns examinadores usam, mas é pouco comum. Se usarem, se aceita, não tem problema nenhum, tá bom? Então, quais são as características
que envolvem os artrópodes. Primeiro, né, você tem o corpo, cuidado, vamos melhorar a nossa escrita, com apêndices articulados. Ah, por que eu não posso escrever patas? Porque asas são articuladas, antenas são articuladas, tá claro ou não? Certo? Então, bastante importante isso, tá? Então, apêndices articulados, tudo bem? O corpo, ele é revestido por um exoesqueleto, esqueleto externo. Fantástico, super importante. Muito bem. Esse exoesqueleto é de quitina. A quitina, não confunda com queratina. Queratina é uma proteína impermeável, estrutural, tá? De revestimento. Ela tá, por exemplo, corno, no corno, tá? Tudo bem? Ela vai formar placas lá nos répteis, por exemplo, vai deixar uma pele corneificada. Lembre do corno. Osso, osso forma chifre. No caso do boi, você tem um corno, beleza? Certo? Muito bem. E aí o que acontece? A quitina é um carboidrato, é um açúcar, tá bom? Cuidado. Outro ponto importante, vamos relacionar tudo que a gente puder. A quitina vai ser ingerida? Vai ser ingerida. Você come, né? O artrópodo, né? O artrópodo ele pode ser comido por outros organismos. E a quitina, ela é digerida? Ela, para que ela seja digerida ou hidrolisada, quebrada, degradada na presença de água, certo? Porque a digestão no fundo é isso, né? Você teria uma situação mais vantajosa. Qual? A presença de quitinase. Então, quitinase é uma enzima, certo? Que catalisa, ou seja, acelera a reação, diminui a energia de ativação, torna a reação mais fácil, mais espontânea, certo? E permite o quê? A degradação da quitina em unidades menores. Muito bem. E aí, o que acontece, né? A quitinase, ela é super frequente na natureza? Não. Então você vai comer o exoesqueleto, você vai o quê? Amolecê-lo, você vai o quê? Quebrá-lo, né, em porções grandes, você consegue, por exemplo, diminuir a ponto de utilizar os monômeros, né, com a finalidade energética, por exemplo, ser absorvido lá no sangue, no intestino, passar por sangue, depois por difusão para a célula? Não, não consegue. Então ele vai compor o quê? Ele vai compor, né, as fezes, o bolo fecal, tá bom? Então, quitinase rara na natureza, não existe no nosso organismo. Então, nós temos aí um exoesqueleto quitinoso, apêndices articulados, antenas, asas, aparelho bucal, tá certo? Né? As patinhas, tudo bem? Apêndices usados na natação, como é o caso, por exemplo, dos camarões, dos siris, dos caranguejos, tudo bem? Apêndices como os pedipalpos, os palpos, né? No caso dos aracnídeos, para manipular o alimento, né? Apêndices para inocular veneno, no caso dos aracnídeos, como as quelíceras. Tá claro, queridos? Certo? Então, apêndices articulados. O grande problema do exoesqueleto é que ele é rígido e ele precisa ser abandonado, trocado, para que o organismo possa crescer. Essa troca nós vamos chamar de quê? Equidise, né? Certo? Então, por baixo do esqueleto antigo, existe um esqueleto maior, todo dobradinho. A partir do momento que ele se rompe, se abre como um zíper, o animal sai, expande esse esqueleto novo, tomando água, ingerindo água. Tá claro ou não? Essa troca de esqueleto ela é regulada hormonalmente. Então, existe um hormônio chamado equidisona. Equidisona sobe, ocorre a troca. Hormônio juvenil, ó, juvenil, tornar-se jovem, né? Desce,
permite a troca. Então, você tem o quê? Um equilíbrio, uma autorregulação, uma homeostase, né? Então, o que acontece? O hormônio juvenil desce, equidizona sobe, ocorre a troca. Tá bom? Ficou claro? Muito bem. Aparelho bucal da mosca, lambedor, né? Aparelho bucal do mosquito, picador, certo? Então, a grande maioria dos mosquitos são o quê, queridos? Vamos lá. Hematófagos, principalmente as fêmeas, certo? Que têm hábitos noturnos. Os machos normalmente costumam, né, se alimentar de pólen, de néctar, tá? Isso acontece para dengue, isso acontece para malária, tá certo ou não? Bastante importante, tá? Muito bem. E besouro, né, do mesmo jeito que mosca e mosquito voam. Mas ele falou aqui, é feito de couro. Que ideia é essa? Que a asa dele é tão grossa que na hora de bater, ela acaba deslocando muito ar que atrapalha o movimento da outra asa, né? Então você tem um voo ineficiente, mas é um voo, certo? O voo dos insetos é fantástico. É uma característica que permitiu o quê? Deslocamento, migrações, certo? Ocupação de uma grande quantidade de hábitats, tá certo? Distribuição geográfica ampla, certo? Se você considerar, por exemplo, o exoesqueleto, proteção contra desidratação, melhor ainda, né? Então, quer dizer, eu vou encontrar nesses organismos uma adaptação, por exemplo, para evitar a perda d'água. Isso é fantástico. Então, eu evito a perda d'água, eu tenho que uma proteção mecânica que não me torna frágil para ser mordido, entendeu? Certo? Que mais? Eu tenho o voo, né? Fantástico, certo? Então, não é à toa que eles têm o sucesso evolutivo que eles têm na sua dispersão e na busca aí por vários ambientes, tá bom? Muito bem. Temos um ponto interessante aí entre mosquito e barata. Os mosquitos e as baratas, assim como as moscas, por exemplo, nem tanto os besouros, né, eles têm um ponto interessante, né, que eles se domiciliaram. Olá, querido. Domiciliaram. O que quer dizer isso? Que são espécies, por exemplo, que acabam não sendo expulsas pela chegada do homem. Existem muitas espécies cujo nicho, olha lá, nicho, ecologia, papel que a espécie desempenha no meio, é totalmente, né, impactado quando a espécie humana se aproxima. O que isso quer dizer? A espécie humana se aproxima, eles caem fora. Tá claro? Agora, existem espécies que têm um nicho mais amplo, menos restrito, tá certo? E acabam convivendo com o homem. Essas espécies nós vamos chamar de sinântropas. Sim, união. Sinântropas, antropo, homem. E aí, o que acontece? Esse convívio com espécies sinântropas pode fazer com que o homem seja uma fonte de alimento para quem, queridos? Para o inseto. Certo? Desculpe a paradinha para a água, né? É uma fonte de alimento para o inseto. Nesse aspecto, qual é a fonte de alimento? Ora, no caso da barata, a pele, ela come a nossa pele. Certo? No caso da mosca, por exemplo, ela pode lamber uma feridinha aberta. Tá? No caso do mosquito, ele vai picar, né, e sugar o sangue. Então, barata, olha lá, aparelho bucal mastigador, certo? Mosca, lambedor, tá certo ou não? E, no caso do mosquito, picador. Nesse aspecto, o que acontece? Esses organismos, eles têm uma relação no ambiente que eles vivem. Então, o ambiente que eles vivem tem um componente vivo e um componente físico-químico. Componente vivo, biótico, físico-químico, abiótico. E aí, queridos, o que acontece? Esse conjunto e todas as interações, o componente biótico e abiótico, e as suas interações, como é que a gente chama? Ecossistema. Componente biótico do ecossistema, como é que eu chamo? Comunidade biológica, biota, biocenose.
E aí, lindos, o que acontece? Existem interações entre os organismos da mesma espécie, tá? Como, por exemplo, reprodução, competição pelo parceiro sexual, e entre organismos o quê? De espécies diferentes. Por exemplo, né? Alimentação. Um organismo mata e come o outro, um organismo parasita o outro, um organismo vive junto com o outro, e assim ele explora melhor o ambiente. Isso pode ser o quê? Obrigatório, e aí eu vou chamar de mutualismo. Isso pode ser o quê? Eventual, não obrigatório, e aí eu vou chamar de quê? Protocooperação, certo? Isso pode ser caracterizado por benefício para um e indiferença para outro, comensalismo, e por aí vai. Muito bem. E aí, queridos, o que acontece? Vamos lá. Os insetos, como os mosquitos, por exemplo, têm relações de parasitismo com espécies de sangue quente, que é o caso dos mamíferos, silvestres, está claro ou não? Então, roedores, né? Gambás, tatus, né? Preás, pacas, capivaras, né? E por aí vai, né? Alguns canídeos, né? Como o cachorro do mato, né? Alguns felinos, como jaguatirica, né? E aí, o que acontece? Ao picar a anta, ao picar esses animais, o que acontece? Ele tira sangue, certo? E acabam trocando organismos, né? Trocando organismos. Só que você vai perceber que no sangue, no corpo desse organismo, existem espécies que não lhes causa mal, um agravo à saúde. Você entendeu? Só que ao transportar esse sangue e algum protozoário que esteja ali, algum vírus que esteja ali, alguma bactéria que esteja ali no animal silvestre, transportar para o ser humano que entrou em contato com ele, o que esse organismo, esse patógeno, esse agente etiológico vai causar no ser humano? Uma doença. Entendeu? Então, é o caso da dengue, é o caso da zika, é o caso da chikungunya, é o caso da febre amarela, é o caso da malária, é o caso da leishmaniose, é o caso do mal de Chagas, tá claro? Então, qual foi o papel super importante do mosquito? Ele é o vetor. Cuidado, queridos. Ele não causa a doença. Quem causa a doença é o vírus, a bactéria, é o protozoário. Então, eles são chamados de agentes etiológicos. O causador da doença é ele que vai causar febre, que vai detonar o fígado, entendeu ou não? Certo? E por aí vai, inflamações, tá? Então, esse é o ponto, destruição de células de sangue e por aí vai. Muito bem. Ataque a tecidos específicos, né, como é o caso do sistema nervoso, na meningite, tá? Muito bem. Então, esse é o grande ponto, certo? Agora, de quem, vamos lá, gente, de quem o vetor tirou, certo? O agente etiológico de uma espécie que não manifesta a doença, apesar de ter o agente etiológico. Reservatório natural. Então, a paca, a capivara, esses mamíferos médios e pequenos silvestres. Ah, se eu não lembrar, pequenos mamíferos, pequenos e médios mamíferos silvestres. Acabou. Tá certo? Aí se eu não lembrar isso, pô, né, tem que ajudar de algum jeito, né, queridão? Tá? Então, pequenos e médios mamíferos silvestres, certo? São reservatórios naturais. Beleza? Muito bem. E aí quer dizer, o convívio do homem, quando o homem invade esse ambiente, ó, invadiu, ele é mais uma fonte de alimento. Então ele vai pertencer a quê? Ao cardápio agora do mosquito. Tá claro? Certo? Do Aedes, né, no caso da dengue, do hemagogos, no caso da febre amarela, tá certo? Ou sabetes, do anófilis, no caso da malária, tá certo? Da leishmania, né? É, desculpe, do lutzomia, no caso da leishmania, tá bom? Então, muito importante essa ideia. Então, o mosquito faz essa transição. Tá claro? Meu, fundamental, hein? Fundamental. Isso cai na prova, tá? Então, quer dizer, se o homem invade o ambiente,
Ora, eu tenho aí a oportunidade de ficar doente seriamente. Então, eu devo impedir, né, ou fazer de um modo diferente atividades do tipo exploração de madeira, mineração, entenderam? Porque eu estou invadindo um ambiente natural, tá? Certo? Urbanização, né? Projetos de urbanização em matas, por exemplo, tá? Tem que tomar cuidado, né? Certo? Existe malária violenta, por exemplo, no litoral de São Paulo, por conta de especulação imobiliária, sabiam? Tá? Muito bem. Dengue, né? Febre amarela, né? Certo? Então você vai subindo os morros, vai colocando as casinhas lá, uma mansão do cara, certo? Tudo bem? Então, invasão do ambiente. E, né, outro ponto super importante, a domiciliação. Quem se domicilia? Aquela espécie que vem morar com você. É a mosca, entendeu? Alguns mosquitos. Então, cuidado, cuidado. O anófilis se domiciliou? Não, ainda bem. Senão está todo mundo com malária. Mas o Aedes, sim. Tá claro, queridos? Então, quer dizer, apesar do Aedes e do Sabetes, do Haemagogos, estarem associados à febre amarela, o Aedes não entra no ambiente silvestre, tá claro? E o Haemagogos não entra onde? No ambiente urbano. Mas existe a região de transição, onde é possível que você ter animais que são picados por este cara e animais que são picados por esse cara. E aí você acaba o quê? Trazendo o vírus da febre amarela para o meio urbano. Ficou claro? Tá? Então, são aspectos importantes, bastante importantes. Tá? Agora, todos eles sofrem mudas. E quando você fala em muda, o que, que acontece? Você tem o ovo, você tem a larva, tá? A larvinha, no caso da borboleta, a lagarta, a taturana, tudo bem? Depois ela, tudo aqui sofrendo metamorfoses, certo? Nas metamorfoses você tem o que? Os estágios larvais, você vai encontrar o que também, né? Equidizes, as mudas. Depois da larva você tem um indivíduo parecido, né? Com o adulto, às vezes não tem asa, nós vamos chamar de imago, ou imago de imagem, né? Ou de ninfa, porque é parecido com o adulto, tá? E depois ele vai crescer mais, tal, e vai virar o adulto. Então, a metamorfose pode ser completa nesse sentido, tá bom? Legal. E um ponto importante é que você vai ter nichos diferentes. O nicho da lagarta é diferente, por exemplo, do nicho da borboleta. A lagarta come folha, destrói uma palmeira em 2, 3 horas. Você entendeu? A borboleta não. Ela vai atrás de pólen, de néctar. Beleza? Tá? Então, nichos diferentes. Olha que interessante. Então, o nicho da espécie é amplo e se expressa de modo diferente em determinados estágios da vida. Tá claro? Muito bem. Um ponto importante ainda é que os insetos podem servir de indicadores, né? Então, do mesmo modo que a mosca serve de um indicador sanitário, tem mosca, você tem um perigo ali de saúde pública, né? O mosquito também, por exemplo, água parada, condição para ele sobreviver, se criar, tá certo? A barata, por exemplo, também indica, por exemplo, uma questão de limpeza, de higiene, entendeu? Importante isso. Ou proximidade com o ambiente natural. Principalmente aquelas baratas grandes com asas, né? Que voam, um absurdo, né? Matam um monte de gente de medo. E o grilo? O grilo, o grilo e o gafanhoto, ele tem um ponto importante aí, porque eles têm uma taxa de reprodução bastante rápida, tá certo? Então, o que que acontece? Você acaba tendo aí o ovinho, do ovinho já nasce aí o grilinho pequenininho e ele simplesmente cresce. E aí, o que que acontece? Eles têm uma voracidade muito grande. Aparelho bucal mastigador, né? Uma reprodução muito rápida, voam, um voo bastante eficiente, tá certo? Formam nuvens, essas nuvens migram, aconteceu faz pouco tempo, né? Elas migram, né? Vão de plantações em plantações e acabam se transformando em pragas. Tá claro, querido? Pragas, né? E nesse sentido, o que que acontece? Eu tenho um problema. Normalmente eu falo em praga no ecossistema, no ecossistema natural? Não.
Tá? Por quê? Porque uma espécie controla a outra. É o predatismo, é o parasitismo, é o número de indivíduos na população, é a competição, tá claro? Competição intra e inter. Intra é dentro da população, inter é entre populações de espécies diferentes. Então não tem essa coisa louca, né, de uma espécie crescer muito mais que a outra, dominar e gerar impactos. Agora, quando você desmata, quando você diminui a biodiversidade, você tem espécies com um nicho amplo que faz o quê? Vamos lá, querido, faz o quê? Né? Entre outras coisas, tem uma dieta, um cardápio muito amplo, diversificado. E aí o que acontece? Vai comer folha, praticamente, e folha num aspecto bem geral, tá? Nesse aspecto, elas podem se transformar em pragas, tá? Já falo, Aninha, já falo, tá? Podem se transformar em pragas, tá? E o que vai acontecer? Você precisa pensar numa maneira de controlar essa superpopulação. Uma das maneiras, são as substâncias químicas, né? Certo? Os defensivos químicos. Qual o grande problema, né? O grande problema é que a tecnologia para produzir todas essas substâncias químicas, né? Ela é lenta, ela envolve muita grana, tá certo? E pesquisa e tudo mais, né? E na população sempre existe uma diversidade genética. Então eu vou aplicar o inseticida, eu vou aplicar o veneno, tá certo? O agrotóxico, o que acontece? Com certeza eu vou ter indivíduos ali resistentes, sensíveis, muito sensíveis. Entendeu? Os que não morrerem vão se reproduzir e transmitir essa característica para gerações futuras. Então, todo o meu esforço foi embora. Agora, tem um outro ponto interessante, né? Tem um outro ponto interessante, que também envolve seleção natural, mas é mais eficiente, que é o controle biológico. Então, eu vou usar, para controlar uma superpopulação de pragas, um predador que coma aquela espécie e só aquela espécie, entendeu? Então aí o que acontece? Vamos lá. Enquanto aquela espécie estiver ali, você vai ter alimento, a população do controle biológico vai crescer e ótimo, resolveu o problema. Quando ela desapareceu, porque ela foi comida, o que acontece com o controle biológico? Morre também. Excelente. Caiu na Unicamp, né? Então o que acontece? Quando você usa um parasita, você também tem um controle biológico, só que ele é mais lento, porque ele vai fazer com que o indivíduo fique doente, eventualmente não consiga comer ou se reproduzir. Ao longo do tempo, eu vou diminuir, com certeza, o quê? Vou diminuir a população, entendeu? Certo? Mas vai demorar mais. Então, qual é o controle biológico melhor? Com certeza, predador, tá? Certo? A diferença entre hospedeiro e reservatório é que o reservatório é aquele organismo que tem uma relação com o agente etiológico há muito e muitos anos, tá certo? Há muitos e muitos anos, há muito tempo, sem manifestar nenhum tipo de doença, tá claro? Nenhum tipo de doença. E o tipo de reprodução não é tão intenso a ponto de aumentar a população do agente etiológico. Então, em condições naturais, é o que você encontra. Tá claro? Agora, o hospedeiro, de um jeito ou de outro, ele manifesta algum sintoma, tá bom? O hospedeiro intermediário é a sede da reprodução assexuada e o definitivo, sede da reprodução sexuada. Então, o reservatório, ele pode sim ser, tá? O local onde ocorre a reprodução, tá bom? Pode sim ser. Não necessariamente, né? Por ser chamado de hospedeiro. Por isso, em condição natural, você vai falar reservatório, mas nele pode ter o quê? A reprodução sexuada ou assexuada, sem problema. Só que se você começar a analisar por aí, você vai confundir a sua cabeça. Então pensa assim, da onde veio esse organismo que causa a doença? Ah, originalmente ele vive num reservatório natural, na capivara, no tatu, entendeu? Só que ali eu não falo em doença. Por quê? Porque são ciclos de organismos.
selecionados ao longo do tempo pela evolução. Tá claro? Produto de quê? Produto de interações que mostraram vantagens para um organismo, para outro, às vezes maior, menor. Tá claro? Agora, quando você fala em hospedeiro, você está necessariamente incluindo o homem. Tá certo? Por quê? Porque ele pode ser intermediário, no caso da malária, por exemplo, né? O definitivo é o mosquito, né? E ele pode ser definitivo no caso das verminoses, entendeu? Certo? Então, o que que acontece aí, né? A expressão hospedeiro, ela surge a partir do momento que a gente pega todo esse conceito e focaliza onde? No homem, tá? Reservatório natural é outra espécie, nunca vai incluir o homem, tá bom? Certo? Tudo bem? Tá? Então, cuidado. Tudo bem, queridos? Certo? Então, como você pode ver, a questão, ela te dá uma possibilidade de estudo grande. Isso é importante. Está lendo a questão, não entendeu algum termo, alguma coisa, o que que você vai fazer? Você vai procurar aquele termo. É importante. Por quê? Porque ela permite o estudo, tá? Então, vamos lá. O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Por quê? Porque ele fala irmã. Mas, na verdade, irmãos têm o quê? Uma quantidade de características muito grande em comum. Tá certo ou não? É o caso? É o caso? Se eu pensar que nós e os artrópodes somos animais, nós estamos no mesmo reino. Alternativa B. Acabou. Beleza? Acabou. Tá? Muito bem. Alguma dúvida aí, gente? Tudo bem? Tranquilos? Gostaria de falar alguma coisa da questão a mais ou não? Então ele fala, ó, respeitando a liberdade poética, a unidade ou categoria taxonômica ou ainda taxon, que expressa a afinidade entre nós e os animais, é o quê? Reino. E por quê? Porque somos animais, temos em comum poucas características. Quanto mais características há em comum entre dois organismos, mais eu vou aumentar o quê? O parentesco. Então, por exemplo, para colocar dois organismos no mesmo domínio, poucas. No mesmo reino, eu incluo mais. No mesmo filo, eu incluo. Na mesma classe, vou incluindo. Tá certo? Na mesma família, na mesma ordem, no mesmo gênero, na mesma espécie. A espécie é uma categoria tão importante que ela tem o que em comum? A capacidade de produção de descendentes férteis, ou seja, fluxo gênico. Não esqueça, não esqueça. Entre organismos da mesma espécie, parecidos ou não, existe a possibilidade do fluxo gênico. Gene de um progenitor, gene de outro progenitor são encontrados no descendente, certo? E esse descendente é fértil, permite, né? Aliás, consegue fazer a mesma coisa para outra geração. Por isso que você vai dizer que égua e jumento são de espécies diferentes, apesar de conseguirem produzir o burro ou a mula, certo? Então ocorreu o fluxo gênico para cá, mas o burro e a mula, né, em 95, 98% dos casos, não vai conseguir transmitir os seus genes para a próxima geração. E por quê? Porque o conjunto cromossômico do jumento e o conjunto cromossômico da égua do cavalo, os seus cariótipos, certo? Os seus genomas são diferentes. Não formam pares de homólogos. Se não formam pares de homólogos, não vai haver o quê? Separação de homólogos na meiose. A meiose forma gametas em animais, esporos em vegetais, não vai haver meiose normal, não vai haver formação de célula reprodutiva. Então, apesar de ele ter sido formado, apesar de ele ser um híbrido, ele não é fértil, não produz gametas. Tá claro a ideia? Fala, David, pode falar, meu amigo. Professor, você poderia repetir a ideia de espécies sinantropas? Eu não peguei direito. Vivem junto com o homem. Sim, união. Antropo, homem. Vivem junto com o homem. Pardal.
Beleza? Pardal, pombo, tá? Rato, pulga, barata, né? Você chegou num ambiente, né? Vou estudar aves, vou estudar aves. De repente você está lá, David, certo? No ambiente, observando aves. Aí você vê um belo, um lindo pardal. O que que o pardal indica? Né? Presença humana, tá entendendo? Não estou dizendo que o pardal é uma espécie mais ou menos importante. Não é bonitinha ou é feinha, não é esse o ponto. Ela é uma espécie sinântropa, ou seja, ela indica a presença humana. E se o pardal está lá, ele deslocou outras espécies, tá entendendo? Esse é que é o ponto. Porque se o pardal está lá, o homem está lá. E se o pardal e o homem estão lá, outras espécies não estão. Entendeu ou não? Tá? É esse o ponto. Valeu, querido. Tudo bem ou não? Beleza, valeu, professor, brigadão. Nada. Questão 2. Alguém tem algum ponto, alguma coisa que faltou aí? Eu falei pra caramba, mas sempre tem mais possibilidades aí de falar. Alguma questão aí que ficou para trás na questão 1? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Deixa eu mostrar aqui o mapa mental da questão 1. Então, você vai ter o nome das espécies, né? Proposto por um sistema de classificação chamado Linneu, né? Linneu propôs. Então, primeiro ponto, né? Os nomes são escritos em latim. Você vai ter dois nomes sempre, né? Dois nomes sempre. O primeiro nome escrito em maiúsculo representa o gênero. O segundo, inicial maiúscula, né? Desculpe. O segundo com a inicial minúscula. Os dois juntos identificam dentro o nome da espécie. E dentro desse gênero é esta a espécie, Homo sapiens, tá? Certo? Vou ter que saber alguns nomes científicos? Vai, com certeza, entendeu? Então, por exemplo, Araucária angustifolia, gimnosperma exclusiva do país, tá bom? Certo? Trypanosoma cruzi, Tênia solium saginata, certo? Xistossoma mansone, Wuchereria bancroft, filária, né? Elefantíase, tá bom? Tá? Certo? Então, Amoeba histolítica. Então, eu tenho realmente que ir atrás de alguns nomes. Não vai dar muitos, não, mas você precisa. E tem que escrever direitinho, tá bom, queridos? Tá? Muito bem. Então, o reino é a categoria mais abrangente. Vou colocar duas espécies no mesmo reino, né? Para colocar duas espécies no mesmo reino, poucas características. Depois, para trazê-las para o mesmo filo, mais. Para a mesma classe, mais em comum. Para a mesma ordem, mais. Para a mesma família, mais ainda. Para o mesmo gênero, mais ainda. Para a mesma espécie, mais ainda. É o fluxo gênico. Tá? Então, organismos da mesma espécie têm o mesmo cariótipo e têm semelhanças genômicas no genoma muito, muito, muito grandes, tá? Capacidade de se cruzarem, tá? E produzirem descendentes férteis. Então, reino Monera está no domínio bactéria, se eu me referir às bactérias comuns, atuais, certo? E no domínio Archaea, eu também tenho organismos do reino Monera, que são as arqueobactérias, as extremófilas, né? Certo? Então, quer dizer, domínio, bactéria e Archaea tem representantes, vai ter representantes do reino Monera. Tudo bem? São procariontes, tal, né? Unicelulares, podem ser autótrofos ou heterótrofos. Muito bem. Tudo bem? E aí os outros reinos estão no domínio Eucária, tá? E aqui você tem um descritivo aí, né? Do qual você tem que montar um textinho, um monte de textinho. Então, por exemplo, o reino animal é formado por organismos heterótrofos, eucariontes, pluricelulares, com tecidos verdadeiros, tá? Tudo bem? Qual a diferença de um animal para um fungo? Se o fungo for pluricelular, ele não tem tecido verdadeiro. O fungo tem uma parede celular, tá?
Apesar do fungo poder formar glicogênio, né? Ele se alimenta por absorção, digestão extra, fora do corpo, corpórea, tá? Bastante importante isso. Dá para diferenciar, tá bom? Muito bem. Quando a gente volta aqui na questão, então, vamos lá. Tudo bem até aí, queridos? Tranquilo ou não? Quando a gente volta aqui na questão, olha lá. A classificação dos seres vivos permite a compreensão das relações evolutivas entre eles, ou seja, os graus de parentesco. Ao longo do tempo, quem é o ancestral de quem? Tá? Que características foram transmitidas ao longo das gerações, tá bom? Certo? O esquema representa a história evolutiva de um grupo. Então, vamos lá. Peixes sem mandíbulas, peixes tiveram sua origem lá há mais de 500 milhões de anos, peixes cartilaginosos, ao redor de quê? De 450 milhões de anos, né? E só um minuto, Henrique, já falo do conceito tecido verdadeiro, tá bom? Muito bem. Peixes cartilaginosos, ao redor de 450 milhões de anos, né? Os peixes ósseos, 400 milhões, anfíbios, 350, né? Répteis, ali, 250 milhões, né? Aves, 100 milhões, né? E os mamíferos, olha que interessante, 250 milhões também, tá? Agora, importante que aves e mamíferos, ó, tem como ancestral comum quem? Um réptil, olha lá que interessante. Um organismo que é muito parecido com um réptil, ó. Tá? Então, aves e mamíferos não, né? Mas aves, répteis e mamíferos em comum. E aves e mamíferos saíram aqui, ó, do réptil. Tá claro? Bastante importante. Muito bem. Então, vamos lá. Quando ele fala assim, os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Cordados. Em algum momento da sua história, da sua vida, né? Seja embrionária, adulta, tanto faz, o cordado tem que apresentar o quê? Vamos lá, queridos. Sistema nervoso dorsal. Tá claro? Certo? Tubo nervoso dorsal. Quem em nós é o tubo nervoso dorsal? Né? Encéfalo e medula espinhal. Dorsal. 1. Tudo bem? Notocorda. Nós, adultos, temos notocorda? Não, mas temos uma característica que é a coluna vertebral oriunda da notocorda. Super importante. Então, a notocorda é um bastão gelatinoso que tem que distribuição? Antero-posterior. Vai da frente, da parte da frente até a parte de trás, no animal. Tá certo? Origem mesodérmica. Opa! Mesodérmica. Quem é o organismo que pode ter notocorda? Ele tem que ser necessariamente triblástico, certo? Mas o fato de ser triblástico não quer dizer necessariamente que vai ter notocorda, mas ele tem que ser triblástico. Ecto, meso e endo, tá? Muito bem, então tem que ter. Então vamos lá, o que é um cordado? Cordado é aquele organismo que em alguma fase da vida tem tubo nervoso dorsal, notocorda. Tubo nervoso dorsal, no nosso caso, medula espinhal, beleza? Notocorda, coluna vertebral e fendas na faringe. Temos fendas na faringe? Na fase embrionária, sim, certo? Elas dão origem depois aos arcos da aorta. Então, a nossa aorta, ela é originária a partir aí das fendas da faringe, tá bom? Muito bem. Agora, tem um ponto importante quando cai uma filogenia como essa. Então, a filogenia mostra, a árvore filogenética, a filogenia, vai mostrar o quê? As relações evolutivas entre organismos diferentes, certo? Muito bem. Então, alguns pontos a observar aqui. O ramo vertical, ó. O ramo vertical mostra a história evolutiva daquele grupo. Beleza? Então, a história evolutiva deste grupo aqui, ó,
dos peixes sem mandíbulas começou aqui e vem até aqui. Dos mamíferos começou aqui e vem até aqui. Quando eu penso no comprimento dela, né? Então, quanto maior é essa linha, mais antigo é o organismo, certo? Mais antigo é o organismo. Não vou pensar que ele é, por exemplo, menos adaptado, tá? Ele é mais antigo, é um grupo primitivo, antigo, tá claro? Muito bem. Vou colocar os grupos mais antigos, mais primitivos, de modo geral, do lado esquerdo. Aqui, ó, olha aqui, esquerdo. E do lado direito, os mais atuais, recentes. Tudo bem? Não evoluídos. Não vou falar em evoluídos. Por quê? Porque todo mundo aqui é evoluído. Porque o organismo evoluído pressupõe o quê? Adaptado ao ambiente. Adaptado ao ambiente. O que é uma espécie adaptada? Ora, ela desempenha o seu nicho uma boa. Então, ela se nutre bem, ela se reproduz, entendeu? Ela interage com o ambiente e com outras espécies, tá? Então, isso é uma espécie adaptada. Quando você consegue que uma espécie, uma determinada espécie, se reproduza e tenha filhotinhos no zoológico, é uma festa. E por quê? Porque para que ocorra a reprodução, é necessário uma superadaptação, um conforto, uma comodidade muito grande. Entendeu? Certo? Então, quer dizer, vou dizer que a espécie é evoluída na medida que ela tem uma história, entendeu? Uma história, pode ser recente ou não, tanto faz, que ela tem características que a adaptam bem ao ambiente, que lhe permitem alimentação, interação com o ambiente, tá certo? E a reprodução, tá bom? Certo? Isso é muito importante, tá bom? Quando uma espécie perde a capacidade adaptativa, o que acontece com ela? Entra em extinção. Isso pode ser natural ou provocado pelo homem. Me dá exemplos aí de ações humanas, né, associadas com a extinção das espécies. Então você tem desmatamento, você tem caça ilegal, certo? Você tem sobrepesca, quando você explora o recurso aquático numa intensidade muito maior do que ele é capaz de se repor, entendeu? Certo? Você tem o tráfico, né? Percebe? Né? Industrialização, poluição, tá bom? Certo? Muito bem. Mas existem processos naturais? Sim, vulcanismo, né? Mudanças climáticas, né? Tsunamis, tá? Por aí vai. Muito bem. Aí o que significa, queridos, essa linha, ó, essa linha que une, essa linha horizontal que une as linhas verticais? Significa que, ao longo do tempo, esses dois grupos têm o quê? Alguma ligação, certo? Ou seja, tem parentesco. Tudo bem? Se essa linha, vamos lá, ela está mais próxima da atualidade, significa o quê? Que esse parentesco é recente. São poucas características em comum. Aliás, desculpe, mais características em comum. Se por acaso essa linha ela está lá para baixo, significa o quê? Que existe um parentesco com poucas características em comum, tá? Muito bem. E daí, o que sai? Daí você vai ter, ó, outra linha vertical. E essa linha vertical vai mostrar o quê? Quem é o ancestral? Quem é aquela espécie extinta, isso é básico, espécie extinta, em comum com os dois grupos atuais. Então, quer ver, ó, nós temos aqui um jeito legal de entender. Olha lá, o que nós temos aqui, ó, em verde? História única de B, do grupo B. Em azul, história única de C. Tá? Olha aqui, ó. Traço horizontal, traço vertical. O que é isso aqui? História compartilhada de B e C. Então, estes organismos, que muitas vezes é difícil encontrar fósseis, né, desses organismos aqui, eles têm características deste grupo e deste grupo. E aí o que acontece? Houve o isolamento geográfico, né, que
isolou as populações, e aí a evolução ocorreu isoladamente aqui e aqui. Surgem mutações aqui e aqui, seleções naturais aqui e aqui diferente. Quem vai ser, né, favorecido, privilegiado aqui vai ser diferente daqui, e você acaba tendo o quê? Organismos diferentes. Quanto mais próximo essa linha horizontal está daqui de cima, mais semelhantes são esses grupos. Tá certo? Eles podem ser tão semelhantes que ainda continuam, por exemplo, né, conseguindo se reproduzir, certo? Muito semelhantes e conseguem se reproduzir, né? Mas você bate o olho e fala assim, meu, eles são diferentes, tudo bem, são diferentes, né? Se eles conseguem se reproduzir, são da mesma espécie, mas são tão diferentes que é um grupo dentro de espécie, são grupos distintos dentro de espécie. Posso chamar de variedade, se eu considerar, por exemplo, feijões. Posso chamar de raças, se eu considerar gatos, cachorros. Então, todos os indivíduos de variedades diferentes da mesma espécie, ou raças diferentes da mesma espécie, se reproduzem, entendeu? E a partir daí você consegue aumentar ainda mais o quê? Vamos lá. Ainda mais o quê? A variabilidade. Tá legal? Agora, o surgimento de raças está muito associado ao homem. Então, o homem domestica. Ele domestica, é diferente de domiciliar. Domiciliar é a espécie que entrou na casa do homem. Domesticação é a espécie que o homem escolheu para explorar. Entendeu? É o caso de plantas como o milho, como a cana, beleza? Milho, cana de açúcar, o bambu, o arroz, tá certo? Monocotiledôneas, né? Certo? A grama, o pasto. Então, essas espécies domesticadas pelo homem servem diretamente para a alimentação humana ou para criações que o homem tem, tá certo? Né? Então, quando o homem deixa de ser, né, nômade, ele se estabelece, o que que acontece? Vamos lá. Ele deixa de ser um caçador exclusivo, né? Ele passa a ser o quê? Um cara que se fixou. Por que que ele consegue se fixar numa boa, né? Formar grupos maiores e maiores? Porque ele domestica, ele domina, tá certo? Espécies vegetais e animais. E a partir daí, o que que ele faz? Espécies vegetais que ele come diretamente ou alimenta os animais que ele come. Entenderam? Certo? E a partir daí você vai ter o quê? As vilas, as cidades e tudo mais, né? Porque bancar, por exemplo, uma vila, um grupo humano, simplesmente baseado aí na caça e pesca externa, o tempo inteiro é muito difícil. Você entendeu? É difícil. Né? No hábito nômade é difícil, entendeu? Você vai e volta, difícil, é uma energia muito grande, tá? Então, importante isso. História única de C, história única de B, história compartilhada. Quem é esse cara aqui? Né? Esse cara que está aqui, nessa linha vertical, né? Em comum com B e C, é o ancestral. Beleza? É o ancestral. Tá? Muito importante. Aqui, ó, história única de A. Né? Quando você encontra um organismo que tem características de B e C e de A, você fala, opa, então a relação é esta, ó. Ah, mas A é mais antigo, então coloca ele à esquerda. C é mais recente, coloca ele à direita. Entenderam? Agora, esse cara aqui, ancestral único de C, porque ele está na linha DC. Entendeu? Esse cara que está no nó, quem é? No nó aqui, entre B e C, comum a B e C. E esse, comum a B e C. Na prática, qual foi o cara aqui que ocupou o ambiente há mais tempo? O ancestral de A, B e C, porque ele está mais para baixo na linha. Entendeu? Quem é o ancestral mais atual? O de C. Entenderam a ideia? Ficou claro? Então quer dizer, quanto mais para baixo, passado, quanto mais para cima, atualidade. Tudo bem? Ficou claro isso? Hein, queridos? Tudo? Então, o que que acontece aqui? Vamos lá. Ah, uma coisa importante. Se você entendeu bem isso aqui, ó,
Fica claro, né, querido? Então imagina aqui, ó, C, mamíferos, B, aves, né, C, répteis. Imagina uma frase assim: os répteis originaram as aves, que originaram os mamíferos. Está errada. Quando o certo é considerar o quê? Vamos lá. Que entre aves e mamíferos existe um ancestral comum, e entre estes e répteis existe um ancestral comum. Esse ancestral comum é parecido com o réptil, certo? Mas tem características, pode te apresentar características de B e C também. Agora, se réptil tivesse originado aves, não haveria mais répteis, só aves. Se aves tivessem originado mamíferos, não haveria mais aves, só mamíferos. Então, cuidado com isso. Ah, os macacos se transformaram em homens. Pelo amor de Deus, não haveria mais macaco nenhum, entendeu? Tá? Então, cuidado com isso. Então, semelhanças indicam ancestrais. O ancestral é extinto, tá bom? Então, muito cuidado aí. Muito cuidado. Então, voltando. Olha lá, os ancestrais, os animais representados nesse esquema, pertencem ao filo dos cordados. Tudo bem. Por quê? Porque possuem ancestrais que já foram extintos? Não. Existem ancestrais, né, que já foram extintos, né, em toda e qualquer filogenia que você use, entendeu? Então não é por isso, né, que eles pertencem aos cordados. A frase está correta, mas ela não explica a pergunta. Cuidado. B, porque surgiram há mais de 500 milhões de anos? Não. Não. Você tem grupos, por exemplo, que têm essa idade ou mais até, né? Evoluíram a partir de um ancestral comum? Não posso descartar por enquanto. Certo? Deram origem aos grupos dos animais atuais, dos mamíferos atuais? Olha o que eu falei. Você entendeu? Só existe mamífero? Não. Então, cuidado. Você vai falar assim, o peixe sem mandíbula deu origem ao peixe cartilaginoso, que deu origem ao peixe ósseo, que deu origem ao anfíbio, que deu origem ao réptil, que deu origem à ave, que deu origem ao mamífero. Está errado falar isso. Entendeu? Certo? Então, entre peixes sem mandíbulas e cartilaginosos, existe um ancestral comum. E o ancestral comum está lá onde? Lá há 500 milhões de anos atrás. Entenderam a ideia? Então está errado, né? Vive no ambiente aquático em alguma fase da vida, ambiente aquático, cuidado, né? Aí você vai falar assim, mas o ovo do réptil e da ave tem lá o líquido amniótico, e o líquido amniótico serve para hidratar o embrião. Perfeito, perfeito, entendeu? Só que o amnion, o líquido amniótico do ovo, é um ambiente aquático? Alô, queridos? É um ambiente aquático? Não. Ele simula, né? Tá certo? Então tá errada. Você fala, peraí, tudo isso para eu marcar como certa uma alternativa geral, ampla, genérica como a C? Exatamente. Nunca esqueçam, o Enem, ele valoriza ideias básicas, ideias fundamentais. Exame Nacional do Ensino Médio. Entendeu? Exame nacional. Então, quer dizer, existem ideias básicas, ideias extremamente importantes que devem estar claras aí para todo mundo, entendeu? Todo mundo. Então, por que que são cordados? Vamos lá. Por que que são cordados? Todos, porque tem o mesmo ancestral, tem um ancestral em comum. Entenderam a ideia? Ficou claro para todos ou não? Tudo bem, queridos? Vamos lá, falem comigo aí. Tranquilo? Pode falar, David. Professor, você pode voltar na foto da questão, por favor? Posso. Eu fico com uma dúvida. Por que, tipo, já que representa é, o tempo, né, e tal, por que que, tipo, o ramo dos répteis nas aves não poderiam, tipo, é, permutar com um dos mamíferos? Porque, tipo, já que as aves são mais recentes nesse caso, sabe? Tem alguma explicação? Porque é a ancestralidade, né? Então, quer dizer, quando você pensa, por exemplo, nas características de aves, né? Elas não vêm depois de mamíferos, por quê? Porque a direita de mamíferos, né? Você está querendo dizer isso? Né? É, tipo, trocar a ordem, sabe? Colocar mamíferos do Sim, lado sim. esquerdo. Sabe por quê? Porque você tem características a mais.
Normalmente, as características... Tua pergunta é muito boa, David. Normalmente, as características que você encontra aqui, elas permanecem aqui. E daqui para cá. E aí, uma maneira de você entender isso é o seguinte: pensa, por exemplo, no coração. O coração tem 4 cavidades, né? O lado direito e o lado esquerdo, né? A partir de réptil para frente. Então, o réptil tem isso só no crocodilo. Entendeu? Esse é um ponto. Diafragma. Diafragma aparece só em mamífero. Não dá para mamífero estar antes. Certo? Uma riqueza de glândulas, tá? Então você tem glândulas, vamos pensar na pele, sudoríparas, lacrimais, mucosas, mamárias, uma enormidade de glândulas digestivas, entendeu? Certo? Então quer dizer, não tem como, né? A complexidade, ela tá para a direita. Tua pergunta é muito boa. Então o que acontece? Este organismo aqui, ele é evoluído, tão evoluído quanto este, certo? Tão evoluído quanto, porque ele está adaptado. Agora, o que muda é que aqui eu tenho um conjunto de características que o mantém adaptado, certo? Caracteriza a evolução menor do que em mamíferos. Entendeu? Então, do lado esquerdo, eu tenho o grupo que surge primeiro e que é mais simples em complexidade. Ele tem uma complexidade menor. E do lado direito eu tenho o grupo mais complexo e que surge depois. Mesmo que você considere que as aves surgiram depois, mas elas não são mais complexas do que os mamíferos. Então você tem 2 pontos aí: a complexidade e onde está o ancestral. Você não encontra, por exemplo, ancestral entre aves e mamíferos, né? Que esteja o quê? Mais atual, que seja mais atual do que o entre aves e répteis. Você entendeu, querido? Se eu tivesse um ancestral entre aves e mamíferos que estivesse mais próximo do que o ancestral entre aves e répteis, opa, essa árvore filogenética seria modificada. Ela estaria errada, tá entendendo? É isso que os pesquisadores fazem. Então você fala assim, pô, meu, o taxonomista, o que, que ele faz na vida, né? Ele pesquisa essas coisas. Aí você fala assim, poxa vida, isso é interessante por quê? Né? Pô, isso é pelo em ovo, é uma pesquisa que não tem nada a ver. Bolsonaro falaria isso. Entendeu? Os terraplanistas falariam isso, os negacionistas falariam isso. Agora, diz para mim, por que que eu posso fazer um bioensaio de uma vacina num chimpanzé, num rato? Por quê? Você entende, querido? Por que que eu posso? Porque primeiro um chimpanzé e um rato, eles estão nessa linha vertical, chamada mamíferos, que se abre aqui em cima. Entendeu? Aqui em cima. Tá? Segundo, porque a semelhança genética entre nós e o rato, por exemplo, é de 90 e poucos por cento. Entende? Então, desculpe. Quer dizer que o que aconteceria metabolicamente, fisiologicamente, né, no rato por conta da vacina, muito provavelmente aconteceria no ser humano. Então, vale a pena estudar os seres vivos, vale a pena estudar as relações filogenéticas, evolutivas entre os organismos? Sim, entendeu? Ah, eu vou fazer um implante de pele. Por que que eu posso usar no implante de pele a pele do porco? Pelas mesmas respostas. Entendeu? Por que que eu posso? Durante muito tempo eu usei a insulina do porco, que o porco produz para tratar diabético. É a mesma resposta. Então, as semelhanças bioquímicas, fisiológicas, genéticas, são as responsáveis por organizar os seres vivos na árvore filogenética. E a partir daí,
você descobre que o parentesco é tão grande que vale a pena e muito estudar o quê? Os seres vivos para entender melhor a espécie humana. Mas por que eu tenho que estudar os seres vivos? Por que eu não posso estudar a espécie humana? Por uma questão de ética. Entendeu? Ética, você não vai pegar o cara e falar assim: ô David, quer ser voluntário? Vem aí, eu vou fazer um monte de teste com você. Percebe? Então existe uma questão ética, né? Social, religiosa, né? Cultural, violenta, né? Que você estuda aí com o Dieguinho. Você entendeu? Difícil, né? Você entende? Então, esses protocolos todos que as pessoas têm que assinar, têm que concordar para ser voluntários, porque o teste final, ora, seria com um ser humano, né? No caso da vacina, por exemplo, né? Da, meu Deus, da Covid. Certo? Com a vacina da Covid. Você entendeu, queridos? Agora, tem um outro ponto. Tem um outro ponto. Não sei se vocês acompanharam. Por quê? Por que que a pesquisa, por exemplo, mostrou para a gente que o coronavírus pode ter passado do vison, que é aquele mamíferozinho, acompanharam isso? Né? Do vison, que é um animal criado em cativeiro para fazer casacos de pele e tal, super caro. É uma prática que deveria já ter sido largada. Como é que se cria animais para matar, para fazer casacos caríssimos, né? E o que que descobriram? Que o coronavírus, ele infecta o vison, do mesmo modo que ele infecta o ser humano. Cara, isso é muito importante. E por que que é importante? Porque tem algo que está acontecendo no Vison que é muito parecido com algo que acontece com a gente. Então, se eu entender esse mecanismo no Vison, eu ganho tempo e eu consigo, né, esclarecer muitos aspectos em relação ao quê? Ao coronavírus e à manifestação dele no corpo em relação à Covid. Você entendeu? Então, é muito importante. Né? Um espírito pequeno, um entendimento muito pequeno, por exemplo, que tira a verba, por exemplo, de pesquisa, que tira a verba, por exemplo, das universidades, né? Certo? Vai contra tudo isso, você entende? A gente só tem esses avanços todos, né? Porque, na verdade, o que que a gente faz? A gente estuda o meio que nos cerca, o nosso entorno. Se eu não monitorasse a atmosfera, eu não teria a mínima noção do aquecimento global. Se eu não monitorasse, por exemplo, os mares, eu não teria noção do embranquecimento dos corais. Entende? Certo? Então, de uma hora para outra, o que que você vai ter? Você vai ter o planeta tropicalizando, uma faixa de ocorrência de uma doença transmitida por um vetor que é um mosquito, vai aumentar. E uma questão de saúde pública também. Então, quer dizer, a ciência, ela é fundamental, ela tem um valor importante demais. Essa questão da gente entender, né, o próprio corpo, o próprio organismo e todo o entorno, ela é fantástica de importante. Entendeu? Não é essa coisa, isso é detalhe, isso é pelo em ovo. Pode ser agora, né? Em um ano e meio, por exemplo, a coisa pode mudar. Um cara que pesquisava um assunto qualquer, ele fica em evidência, por quê? Porque a situação, a vida, né? A biologia, né? A natureza é dinâmica demais, entendeu? E a partir daí, o que que você tem? Você tem a capacidade de entender, de aplicar ideias, conceitos muito importantes. Tá bom, queridos? Certo? Eu vou parar então. Professor, Pode falar aqui. rapidinho, última coisa. Então, eu tenho que tomar cuidado, não posso confundir evolução com complexidade nesse caso, né? Nunca. Toda e qualquer espécie viva, beleza? É evoluída. Ela pode ser mais ou menos complexa, mas ela é evoluída. O que é evolução? Evolução, tá? Evolução é o conjunto, processos associados ao conjunto de transformações sofridas pela espécie e que a adaptam ao meio em que vive.
Então, você vai dizer para mim que uma bactéria não tem modificações, transformações que a adaptam ao ambiente? Lógico que tem. Então, ela sofre evolução? Sim. Ela é evoluída? Sim. Só que ela é muito mais simples do que o ser humano. Entendeu? O que é a reprodução para a bactéria? É uma divisão celular. O que é a reprodução para nós? Envolve divisão celular? Mas não só isso, com certeza. Entendeu? Tá? Então, cuidado com isso. Queridos, obrigado, tá? Um grande beijo para vocês, muita calma nessa hora e, por favor, estou disponível, tá legal? Certo? Disponível para as dúvidas de vocês, para esclarecimento, para qualquer coisa. A gente continua esse material, né? Eu vou mandar esse material hoje para vocês, deem uma olhada, podem dar uma adiantada, vocês têm esse material, tá? E venham com perguntas, tá bom ou não? Bastante importante. Professor, Todas as perguntas possíveis sobre qualquer questão, tá? Não há pergunta boba, não há pergunta inútil, nada disso, entendeu? Tá bom? Ela permite que você estude e se prepare para uma outra abordagem, numa outra questão. Beleza? Grande beijo para vocês. professor, Até quarta-feira. Fala, David. o senhor respondeu, tipo, a dúvida do Henrique sobre tecidos verdadeiros? Tecidos verdadeiros são conjuntos de células interdependentes. Interdependentes. Isso é fundamental. Tá? Conjuntos de células interdependentes, especializadas, tá? Conjunto de células interdependentes, especializadas e que executam, estão associadas a uma determinada função. Tá? Isso é um tecido. Conjunto de células semelhantes, interdependentes, especializadas, diferenciadas, né? E que estão associadas a uma determinada função. Valeu? Posso ajudar em mais alguma coisa? Por enquanto não? Então tá, queridos. Tudo de bom, se cuidem e contem comigo, tá bom? Tá? Tchau, professor, brigadão, hein? Boa semana. Valeu. Valeu, Felipe. Valeu, Andrezinho. Valeu, Silas. Tchau, tchau. Se cuidem aí, tá? E me procurem se tiverem qualquer problema. Tchau, tchau.